Olá, aqui é o Yuri Osby, seja bem-vindo e eu vou te dar algumas dicas sobre entrevistas de emprego. Bem, você já deve ter ouvido esse conselho, seja você mesmo. E o que eu quero te dizer é que esse é um dos piores conselhos que você poderia receber antes de ir para uma entrevista. Numa entrevista, você precisa ser a melhor versão de você. E eu vou te mostrar qual é a sua melhor versão, a mais adequada para uma entrevista de emprego. Então vamos lá. Bom, vamos primeiro às dicas clássicas. O que fazer antes? Pesquise sobre a empresa e sobre o emprego, certo? Sobre o cargo que você vai ocupar. Certamente você será perguntado sobre isso em algum momento da entrevista. E se não for, essa pesquisa vai lhe ajudar a dar as respostas certas, a lhe trazer as palavras corretas e ter um bom entendimento sobre o que você está falando, sobre o que você está sendo questionado. Então, isso é extremamente importante. Não vá despreparado para a entrevista. Faça uma boa pesquisa e, geralmente, a internet é uma excelente fonte. Se você conhece alguém que trabalha na empresa, converse com essa pessoa, que ela também vai lhe dar informações valiosas a respeito da empresa. Seja pontual e não se atrase. Isso é básico. Pega muito mal você chegar atrasado para uma entrevista. Então, dê uma olhadinha no mapa, vá até a empresa no dia anterior. Se você não sabe como chegar lá, pergunte a alguém, faça o que for necessário. Mas chegue pelo menos com 15 minutos de antecedência para que você possa se preparar, reconhecer o ambiente e estar bem para a sua entrevista que vai começar dentro de alguns minutos. Nada de chegar atrasado, porque isso vai lhe prejudicar. Use roupas adequadas. Ok, mas quais são as roupas adequadas? São as roupas que as pessoas que trabalham nesta função na empresa que você vai estão utilizando. Então, estas são as roupas adequadas. São as roupas que representam a norma, a cultura da empresa. Então, observe que as pessoas da empresa vestem e é assim que você deve se parecer, ok? Cuide da sua aparência, isso também é básico, mas é importante. Então, para os homens, né, atenção com corte de cabelo, higiene, unha, sapato, aparência em geral. A mulher, o cabelo também, a roupa, a limpeza da roupa, unhas, cuidado com a maquiagem, nada de excessos, brincos, ou seja, repare na forma como as pessoas da empresa se vestem, se aparentam, e é assim que você deve se parecer. É simples assim. Decore um breve texto que conte a sua história. Certamente você também deve ser questionado ou deve ser agraciado aí com a pergunta clássica sobre conte a sua história, fale um pouco de você. Então, para que na hora não dê o branco ou que você tenha dificuldade ou que fale demais ou que fale de menos, decore um texto breve com sua trajetória profissional, com a sua trajetória de estudos, faculdade ou ensino médio, para que você possa se sair bem e falar o que é interessante para o empregador ouvir, sempre com foco em relação aos requisitos do empregador. Decore os requisitos da vaga para que você possa manter o foco durante toda a entrevista, mostrando a sua adequação. Ou seja, decore tudo que o torna compatível com a vaga em relação às suas experiências e à sua formação, para que você possa expor isso o tempo todo na entrevista nos momentos adequados. Decore as perguntas importantes. Se você tem alguns questionamentos importantes sobre a empresa, sobre benefícios, sobre sua função, sobre o papel a desempenhar, decore ou então leve anotado todos esses itens que eu mencionei como decorar, para que na hora você tenha uma colinha e você pode ler, não tem problema nenhum, para que você faça as perguntas corretas. Lembrando que perguntas como benefícios e salários devem ser feitas ao final da entrevista, para que isso não antecipe, não traga um clima inadequado à entrevista, ok? E durante a entrevista, não atenda o celular ou use o WhatsApp, isso também pega muito mal, tá? Aparenta um desinteresse, é uma falta de educação, vamos ser diretos. Seja simpático e pareça confiante, tá? Essa é a imagem adequada para o candidato na hora da entrevista. Não use gírias nem palavrões, é óbvio. Fique atento para falar o português correto. Muitos de nós têm alguns vícios de linguagem, não chega nem a ser um erro de português, mas alguma forma de se expressar que não pertence ao português padrão. Então, atenção para eliminar pequenas palavras, erros aí que possam lhe prejudicar ou falar contra você. Não minta, não fale demais e também não fale pouco.
Falar demais vai lhe atrapalhar, vai passar uma imagem ruim, você não vai escutar o que precisa, vai atrapalhar. E falar pouco vai lhe tornar uma pessoa inexpressiva e nada cativante, não vai passar as informações necessárias, isso também é muito ruim. Não fale mal do seu antigo ou atual emprego, isso também pega muito mal. As pessoas não gostam de quem tem esse tipo de atitude. A tendência é que as pessoas acreditem que você vai reproduzir esse comportamento no seu emprego novo. Então não faça isso porque é muito ruim, é considerado uma falha de caráter. Então preste atenção nessa questão e não fale mal do seu chefe, de colegas ou de conflitos e coisas do gênero. E demonstre seu interesse. Aperte a mão com vontade, de forma adequada, olhe nos olhos, esteja sentado de uma forma que pareça interessado, levemente inclinado para frente, prestando atenção no que o empregador está dizendo, ok? Então, esteja realmente interessado para que você se saia bem. E depois acompanhe o processo. Ligue para a empresa, pergunte sobre o processo, sobre o andamento, sobre a próxima fase, para que você possa estar devidamente atualizado sobre o processo. E nesses contatos sempre agradeça e se coloque à disposição, mesmo que você tenha em algum tempo uma resposta negativa, um retorno negativo sobre a vaga de emprego. E por quê? Primeiro, por uma questão de cordialidade. E segundo, porque o primeiro colocado, a pessoa que foi escolhida para a vaga, pode, em algum momento do processo, na finalização do processo, ter algum problema ou desistir da vaga. E você, que não foi selecionado no primeiro momento, pode ser chamado para a vaga. Então, mantenha-se à disposição, esteja sempre aberto. Bom, nós temos 2 tipos de entrevista e você precisa saber para poder se posicionar da melhor forma possível. O primeiro tipo de entrevista é a triagem. Você pode receber um contato apenas para confirmar a sua adequação aos requisitos mais básicos da vaga. Geralmente, esse processo pode ser feito por uma empresa terceirizada ou por alguma outra pessoa do RH que nem tem tanto conhecimento assim da vaga e não conhece as questões, os detalhes técnicos da função. Ela apenas vai confirmar os seus requisitos. Então, nesse momento, você precisa apenas responder positivamente em relação às perguntas que serão feitas para reafirmar a sua capacidade, a sua adequação em relação à vaga. Então, não precisa falar demais, isso pode até lhe atrapalhar. Apenas confirme que você é adequado para a vaga, se esse for o caso. No segundo momento, então, temos a entrevista de seleção. Essa sim é feita com pessoas com conhecimento, geralmente com o gerente de contratação, com a pessoa que muito provavelmente virá a ser o seu chefe, o seu gerente, o seu supervisor, que tem pleno conhecimento. Aí sim é uma entrevista rica que vai abordar todos os detalhes. Então, primeiro, normalmente, numa empresa mais estruturada, você vai passar por uma triagem e depois por uma seleção, para que não se leve para a etapa de seleção tanta gente, um volume muito grande, e isso pode acabar fazendo com que a empresa perca tempo, gaste um recurso que é precioso. Então, atenção, existem esses 2 tipos de entrevista, prepare-se. É sobre o que você pode fazer pela empresa. Tenha em mente que a entrevista trata-se deste momento, de você falar o que você pode fazer pela empresa e não o contrário, que a empresa pode fazer por você. Então, explore a entrevista sobre essa ótica. Vá lá demonstrar o que você pode fazer pela empresa. Tenha em mente muito claramente os requisitos versus as suas qualificações. Você precisa aproveitar cada momento da entrevista para mostrar que você tem exatamente as qualificações necessárias para ser considerado o candidato ideal, para fazer o melhor papel para aquela função. Então, é disso que se trata uma entrevista. Então, tenha foco. Bem, do ponto de vista do entrevistado, nós podemos pensar em um roteiro, e ele seria mais ou menos assim. Fale sobre suas qualificações versus os requisitos da empresa. É o primeiro passo, você falar sobre o quanto você é qualificado. Depois, pergunte sobre objeções a respeito das suas qualificações, de uma forma natural, perguntando se ficou alguma dúvida, se algo que você colocou pareceu ou faltou, ou não está adequado, ou algo do gênero, o que poderia impedir a sua contratação em relação ao que foi conversado. Depois, escute com atenção o que for colocado em relação às objeções.
Depois supere essas objeções, mostre que você está preparado, que você está disposto, o que você vai fazer para que a vaga seja sua, para que você tenha o melhor desempenho possível. E por fim, reafirme as suas qualificações, o seu potencial e a sua adequação ao cargo. Então tenha este roteiro em mente e tente passar por essas 4 fases durante a entrevista para que você seja bem sucedido. É claro que o controle da entrevista está na mão do entrevistador, mas você precisa ter este roteiro em mente para que você não saia de lá sem passar por uma dessas fases e deixe a entrevista incompleta do ponto de vista de quem quer realizar, quer fazer algo, quer deixar as informações plenas lá para que o entrevistador tenha a melhor informação a seu respeito e possa decidir por lhe contratar. E tem que mostrar que você é o candidato ideal. Para finalizar, extraia objeções omitidas. Muitas vezes nós temos algumas questões que são alguns abacaxis do ponto de vista do entrevistador, que colocaria as coisas de uma forma desconfortável. Por exemplo, no caso de uma mulher que teve um filho recentemente e que o entrevistador pode entender que esse filho de alguma forma atrapalha a dedicação dela. Mas ele vai se sentir desconfortável de fazer essa colocação direta. Pode ser que sim. Então, seria interessante que você colocasse diretamente essa questão, ou perguntando se existe alguma questão que possa impedir a sua contratação, ou falando diretamente sobre essa questão, dizendo, olha, eu tenho um filho pequeno, mas tenho toda uma estrutura dentro de casa, meu marido, a minha mãe, a babá, que vão me dar o suporte para que eu possa fazer a minha dedicação de forma integral à empresa e possa ter um desempenho adequado, ok? Então precisa extrair essas objeções omitidas, porque senão você vai ser eliminado do processo sem nem saber por quê. E finalize da forma correta, fazendo as perguntas certas, agradecendo pelo tempo, perguntando de que forma se dará a continuidade do processo e como você pode acompanhar, ok? Esta é a forma correta. Agora vamos a um segredo que ninguém te contou. Esse é o pulo do gato e é o que geralmente define as entrevistas, então fique atento. Empatia é isso que define a maior parte das entrevistas. Eu gostei dele. Meu santo bateu com o dele. Esse cara é legal. Ele é animado. Que energia boa. Parece boa gente. Como ele é simpático. Estas são algumas afirmações que as pessoas que usam de empatia, que são simpáticas, geralmente ouvem ou fazem com que o entrevistador fale depois, conversando com outra pessoa. E por que isso define? Porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não gostou, com uma pessoa chata e antipática. É simples assim. Se você for usar de empatia, perceber alguns detalhes no escritório, ou no entrevistador, ou no local, que possam servir de conexão para que você faça um comentário adequado, seja simpático, seja legal, seja positivo, sem cometer excessos. Tudo isso vai fazer com que você esteja muitos passos à frente, até mesmo de candidatos que sejam mais qualificados do que você. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Ninguém vai querer trabalhar com uma pessoa que não gosta. Então, isso pode definir uma entrevista a seu favor. E acredite, pela experiência que eu tenho, muitas vezes esta questão já definiu. Entenda, é extremamente importante. A empatia conta muito. Então, seja um cara legal na entrevista. Não seja um bobão, mas seja um cara legal. Aproveite, porque esse é o gancho. Bem, agora é com você. Boa sorte, use bem essas dicas que foram dadas. Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido e você vai certeiramente rumo ao seu novo emprego. Vá lá, boa sorte!